Agora a gente muda de assunto, vamos falar sobre saúde e saúde mental. Nesse momento que já está acontecendo uma queda expressiva nos números da pandemia, da desobrigação do uso de máscaras, a gente está passando por um momento aí, uma verdadeira transição. Só que nesses 2 anos de convivência com a Covid-19, muita gente sofreu e ainda sofre com problemas psicológicos. Como será que a população está nesse momento? Quais são os principais problemas enfrentados? É o que nós vamos debater hoje no quadro Fala, Doutor. E eu estou aqui com a psicóloga Adila Merizio, que vai responder essas dúvidas para nós. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, é uma honra estar aqui, viu? Seja muito bem-vinda à Casa Nova. Obrigada. Deixa eu te perguntar, existe de fato esse quadro de saúde pós-pandemia ou esse pós-isolamento? Sim, eu acho bem importante quando a gente fala de saúde mental, principalmente depois desse período que a gente teve, que a pandemia, que o isolamento, ele foi um fator desencadeante para algumas doenças psicológicas, algumas psicopatologias, mas ele não foi o principal. As pessoas já vinham adoecendo e de repente acontece, nem tão de repente assim, né? Acontece algo que prejudica e acaba desencadeando o que a gente vê aí, compulsão alimentar, transtorno de pânico, entre outros, né? Que cresceram muito nesse período. Adila, como você colocou, às vezes a pessoa já tinha um quadro, já tinha um diagnóstico, né, de alguma questão, então ela até identifica que se acentuou. Mas para as pessoas que ainda têm alguma resistência, que acham, não, eu não fui afetada, eu tirei isso de letra, como que a pessoa pode, então, fazer essa autoanálise? Que bacana. Não tem como a gente passar por qualquer evento sem que esse evento também transforme a gente. Não tem, né? A maternidade te transforma, o casamento te transforma, o rompimento. Imagina uma pandemia, né? Onde pessoas morreram, não tem como você não ter sido afetado. A diferença é que algumas pessoas tiveram um evento como desencadeante de psicopatologias e outras não. Então, como é que a gente faz para perceber, né? Se você realmente precisa de ajuda nesse período, onde a sua vida, o seu dia a dia, ele começa a ser afetado, seja por ansiedade, coisas que às vezes ninguém percebe. Compulsão alimentar, o nível de obesidade aumentou muito nesse período de pandemia, né? Sobrepeso, e a gente sabe que isso tem a ver com saúde. E isso, a psicologia, a saúde mental, ela está super dentro também. Então, são coisas que onde você vai percebendo, poxa, eu estou fazendo regulação emocional errada, que é com comida, que é com briga. E aí você percebe, sim, eu preciso de ajuda. A gente sabe que existem grupos, as crianças, as pessoas em idade adulta que muitas vezes perderam o emprego e os idosos que foram afastados de todas as suas atividades e muitas vezes não conseguem expressar. Então, como alguém próximo, um familiar, um amigo, pode estar ajudando? Que tipo de encaminhamento você sugere dar? Claro, além do apoio de um profissional. Mas em casa, o que a pessoa pode, né, de uma maneira respeitosa, abordar esse assunto? Acredito que o principal é a gente saber ter habilidades sociais, empatia. Eu lembro que eu até abri uma caixinha de perguntas no Instagram e uma pessoa falou, poxa, eu estou sendo muito julgada por estar usando máscara ainda. Aí você percebe que muito se fala de empatia e pouco se pratica. E muitas vezes essa crítica vem dentro de casa. Muitas pessoas com toque, pessoas que perderam família, estão com dificuldade de retirar máscara, estão com essa dificuldade. Então, assim, eu acredito que a maior dica é a gente praticar aquilo que tanto se fala hoje, que é a empatia, né? Olha, você precisa de alguma coisa, eu estou aqui para te ouvir. Pode ser que eu não possa fazer muito, mas eu posso te ouvir. E entender que a ida a um profissional, não apenas no particular, mas a rede pública também oferece esse suporte. Exato, exato. E até mesmo alguns profissionais, eu tenho minha agenda social e vários profissionais particulares também têm uma agenda social onde você consegue estar procurando ajuda, onde você consegue sim acompanhamento de forma mais em conta, até na rede pública a gente sabe, né, que tem vários disponíveis aí. Então é uma questão de tirar o preconceito. Tirar o preconceito, saúde mental, a gente precisa tanto quanto procurar médico quando você quebra um braço ou alguma coisa assim. Exatamente. Quando a gente quebra um braço, quando a gente tem uma fratura, algo que é visível, a gente busca tratamento, medicação, mas muitas vezes ignora a parte interna, né? O mental, o emocional, que nessa questão, às vezes o mental se confunde com o teu emocional. Exatamente. Até a grande notícia que aconteceu há pouco tempo de agressão ali, né, da mulher e tal, e do marido, né, que aconteceu.
Eu lembro que houve um tumulto muito grande, né, condenando essa mulher, mas era visto que essa mulher ela tinha algum tipo de transtorno. Até eu comentei isso, né, nas minhas redes sociais, que quando se trata de saúde mental, é difícil para que as pessoas percebam que aquilo é uma doença, que aquilo é um problema e precisa ser tratado como um braço quebrado, como uma gripe, como um câncer ou qualquer outra doença que a gente apresente no nosso corpo. Saúde mental é saúde. E esse retorno à normalidade também é um processo que vai nos exigir paciência, assim como a gente precisou de paciência para entrar, precisa de paciência para sair agora, né? É verdade. Vários transtornos agora, eles estão começando a se movimentar mais. Eu percebo muito isso no consultório, né? De ansiedade social, que são pessoas que têm dificuldade de socializar, de voltar a essa vida normal ali do dia a dia, elas estão encontrando muita dificuldade. Então, é sim uma adaptação e a gente precisa de respeito com o outro nessa hora, né? Adila, a gente agradece muito a sua participação. Seja sempre muito bem-vinda aqui no Ver Mais. Obrigada, eu que agradeço.